Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso Endless Runner em Godot. Então vou abrir aqui meu projeto, vou abrir aqui meu Endless Runner. Então o que a gente tem até agora, a cena principal aqui com o personagem já se movimentando, né, conseguindo saltar. Então o que a gente vai fazer hoje é o spawner das nossas plataformas. A gente já criou já a nossa plataforma aqui em tempo de execução, então a gente tem aqui nossa plataforma.tsn e ela vai ser criada aqui via código. Então a gente vai passar aqui o número de células e ele vai criar essa plataforma para a gente. O que a gente vai fazer aqui? Criar uma nova cena. Essa nova cena vai ser uma cena 2D, ou seja, um node 2D. Eu vou chamar de spawner plataformas. Então o spawner, o termo spawner seria um reprodutor aqui. Ele vai criar então objetos aqui para gente de forma dinâmica. Então ele pode preencher, por exemplo, uma cena com inimigos. Aqui no nosso caso, a cada período de tempo, a cada 1 segundo, ele vai criar uma plataforma para a gente poder ir saltando por ela. Já renomeei aqui, vou salvar essa cena. Vem aqui em cenas, vou salvar então como spawner plataformas.sn. Aqui eu vou adicionar um timer. Então a gente vai ter um timer que a cada 1 segundo vai executar então a criação de uma plataforma nova. Vou deixar aqui no timer, aqui no inspetor, o auto start marcado. Ele não é um one shot, ele vai ficar executando isso durante a cada 1 segundo durante o jogo todo. Wait time eu vou deixar 1 mesmo. Depois, se precisar, a gente modifica esse valor. Aqui no spawner plataformas, eu vou adicionar então um script. Vamos selecionar aqui o local. Venho aqui na raiz aqui do projeto, vou salvar aqui dentro de scripts, clicar em abrir, criar. Então aqui ele vai estar dando de Node 2D. Primeira coisa então, eu vou criar uma variável onReady, vou chamar de plataforma. Lembrando aqui que a plataforma está com P maiúsculo, vai ser igual a load, então eu vou carregar aqui uma cena que é a plataforma.tsn. Então, vou copiar aqui o caminho, vou colar aqui dentro. Então, é o res, cenas, plataforma.tsn. Então, a gente vai carregar essa cena aqui, plataforma.tsn. Aqui, eu vou criar, então, uma função. Vou chamar de sort plataforma. Aqui, ele vai receber como parâmetro células. Então aqui eu também vou colocar o número de células, 2 pontos aqui, vou iniciar essa função nova. Para começar a função, eu vou criar uma variável chamada plataforma. Para diferenciar, eu vou chamar de instância plataforma. Então cada vez que essa função for executada, ela vai criar uma instância nova de plataforma. Então ela vai ser igual a plataforma, que é essa variável aqui que a gente criou, ponto instance. Então, criei aqui uma instância de plataforma e agora a gente vai começar a criar ela. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é verificar a posição que essa plataforma vai ser criada. Então, vamos voltar aqui para o 2D, aqui no jogo. Essa plataforma ela sempre vai ser criada aqui no início, bem aqui no começo, e ela vai ter que ter uma posição. Ela vai ser criada sempre em uma posição diferente aqui. Então, ou para cima ou para baixo. Lembrando que o pulo aqui do nosso personagem ele é limitado. Então, ele vai ter que conseguir pular numa plataforma e pular na próxima. Então, se eu criar uma plataforma aqui embaixo e outra aqui em cima, ele já não vai conseguir criar. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai colocar aqui uma variável. Vamos colocar assim, posição anterior. Então, a gente sempre vai pegar a posição da plataforma criada anteriormente. Como essa daqui vai estar rodando sempre, o spawner plataformas vai continuar rodando, a gente armazena a posição anterior e sempre que eu criar uma próxima eu vou saber
qual posição anterior foi criada. Então, eu vou chamar aqui, é um vector 2, eu vou iniciar ela como 0. Então, a mesma coisa que vector 2, 0,0. Assim. Além disso, eu vou ter que também verificar se a plataforma que eu estou criando é a primeira ou as demais. Por quê? Se eu vier aqui no jogo, se eu criar aqui a plataforma aqui no começo, até ela chegar aqui no nosso personagem, ele vai cair. Então eu tenho que criar primeiro uma plataforma grande aqui para ele poder ter o tempo de correr e pular para a próxima plataforma. Então eu tenho que diferenciar a primeira plataforma das demais, para eu poder criar essa primeira plataforma grande aqui. Então vou colocar assim, ó, var plataforma inicial, ela vai ser igual a true. Ou seja, eu vou iniciar a minha primeira plataforma, ela vai ter que estar como verdadeira. Quando eu criar a primeira plataforma, eu mudo isso para false e consigo criar as outras. Então, eu vou fazer assim, ó, if plataforma inicial, vou pôr 2 pontos. O que eu estou fazendo? Opa, eu escrevi plataforma inicial. Se a plataforma inicial for igual a true, então eu posso deixar assim ou fazer igual a true. Mesma coisa. Então, se a plataforma inicial for igual a verdadeiro, né? A minha posição anterior, ela vai ser igual a vector 2. Eu vou iniciar ela em 0 e a posição inicial dela, eu vou iniciar em 120. Então, o máximo que eu vou ter aqui embaixo é 120, a posição inicial aqui da plataforma. Lembrando que aqui eu tenho 0. Aqui em Y eu sempre vou aumentar quando eu descer e diminuir quando eu subir. Então aqui, a posição dela inicial vai ser aproximadamente aqui no 120. Daí vamos voltar para o script. Então eu tenho aqui minha posição anterior igual a 0 e 120. Daí fora do if, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar instância plataforma ponto position vai ser igual a posição anterior. Então, ele vai pegar essa posição que eu alterei agora e vai passar aqui para position da instância plataforma, que é essa instância que a gente criou aqui. Depois, eu vou pegar a minha instância plataforma ponto, vamos pegar aqui e abrir o plataforma.gd. Lembra que eu criei essa função aqui, criar plataforma, e eu passo o número de células. Então, eu vou colocar aqui no spawner plataforma. Então, pegar essa função aqui, criar plataforma, e vou passar aqui os células. Daí aqui agora, eu vou pegar e vou adicionar a de child, eu vou adicionar a instância plataforma como instância filha aqui, desse spawner plataformas. Então, a gente vai criar aqui na posição, se ela for a primeira, na posição 0, aqui a nossa primeira plataforma, que ele vai ter que correr até chegar aqui no final, ele vai conseguir pular para a próxima. Na verdade, ele vai ficar parado, né? Quem vai se mexer é a plataforma. Então, fazendo isso daqui, vamos aqui no plataforma, eu não preciso mais desse ready, então eu vou remover daqui essa função. Aqui do meu script plataforma, eu vou retirar essa função ready, que agora a gente não precisa mais dela. Então volto aqui para spawner plataformas. Agora aqui no spawner plataformas eu vou iniciar uma função ready. Em ready eu vou colocar aqui essa função sort plataforma e vou colocar um número de células. Eu vou colocar 25 aqui para a gente testar. Para a gente poder testar esse spawner plataformas, eu venho aqui no jogo, venho aqui para instanciar uma cena filha, vou selecionar o spawner plataformas. Vou abrir, vou colocar aqui depois do plano de fundo, não, vou deixar aqui mesmo no final. Então ela vai ser a última cena a ser desenhada aqui. Vamos tentar executar. Veja que a gente já tem essa primeira plataforma criada. Só que a gente não tem as demais. Como que a gente vai fazer? Vou criar aqui uma variável chamada top down. E ela vai ser
igual a 0. O que vai acontecer? Aqui, se ela for a plataforma inicial, aqui ela vai colocar essa posição, que sempre vai iniciar em 0 e 120. E aqui eu tenho que alterar ali, plataforma inicial, para false. Aqui eu já altero que já não é. Quando ela executar isso, ela já não vai mais ser a plataforma inicial, vai começar a criar as outras. Então, se ela for verdadeira, eu executo isso. Se ela for falsa, eu vou começar a sortear as próximas plataformas. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente o seguinte. Sortear ali o top-down. Então, vou fazer assim, ó. Top-down é igual ao rand. Então, é rand i, ou seja, rand inteiro. Então, ele vai me retornar um inteiro. Coloco o símbolo de porcentagem e 2. Então, o símbolo de porcentagem ele vai me retornar um resto da divisão. Então, eu pegando isso daqui, pegando o resto da divisão por 2, ele sempre vai me retornar um valor que vai ser igual a 0 ou igual a 1. Então, quando eu coloco aqui para fazer essa operação, ele vai me retornar sempre 0 ou 1. Se eu colocasse aqui 10, vamos supor que coloque 10 aqui, ele vai me retornar 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 9. Aqui no caso a gente precisa sortear 0 ou 1, tá? Sorteando isso eu vou fazer assim. Se eu sortear 0, eu vou ter acima. Eu vou criar a plataforma para cima do valor anterior lá, da posição anterior. Se for igual a 1, eu vou criar a plataforma abaixo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Posição anterior vai ser igual a um vector 2. O valor de x, as outras plataformas, elas têm que ser criadas aqui no final da cena, que é igual a 240. Vamos lá no projeto. Se eu olhar aqui no meu window, eu tenho o tamanho aqui da largura é igual a 240. Então, eu vou colocar aqui que ele tem que iniciar em 240. Depois, eu vou ter que sortear o y. Então, o y vai ser o quê? Se top-down for igual a 0, ele vai ser criado acima. Acima, eu diminuo. Então, ele vai ser igual a posição anterior ponto y menos, eu vou colocar 20, que é um tamanho bom para dar para o nosso personagem conseguir pular. If top-down, desculpa, else. Então, se ele for igual a 1, eu faço menos 20. Agora, se ele for igual, se ele for igual a 0, menos 20. Se ele for igual a 1, eu vou colocar que posição anterior é igual a vector 2, 240, posição anterior, ponto y, mais 20. E aqui a gente já consegue jogar o nosso jogo e ele vai criar isso pra gente, né? Vai criar essas outras plataformas. Algumas vão ser sorteadas acima, algumas abaixo. Para que eu habilite a randomização aqui, ou seja, para cada vez que eu iniciar o jogo, ele crie valores diferentes aqui para o rand, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou iniciar a minha função randomize. Então eu tenho que iniciar aqui no ready ou aqui dentro, mas aqui ela vai ficar sempre sendo iniciada. Então se eu iniciar aqui, ela já vai iniciar a minha randomização e vai ficar sorteando sempre valores diferentes. Se eu executar aqui, não vai funcionar, porque eu preciso de um temporizador sempre executando esse sorte plataforma a cada 1 segundo. Para fazer isso, eu venho aqui no timer, venho aqui, tem um inspetor, do lado eu tenho o nó, eu vou conectar esse sinal chamado timeout. Vou dar 2 cliques, vou conectar aqui dentro de spawner plataformas, vou conectar, ele criou aqui essa função para mim, onTimer timeout, que é o sinal que vai ser executado a cada 1 segundo. Agora eu vou fazer isso daqui. Eu vou executar sort plataforma e eu tenho que passar um valor. Aqui eu vou deixar com 1, só para a gente ver como vai ficar. Vou executar aqui. Veja que ele vai criar uma,
criou outra acima, outra abaixo. Veja que a gente não viu a próxima. Por quê? Porque a próxima saiu da tela. Então a gente tem que limitar esse valor aqui da posição anterior. Então, se eu estiver criando acima, eu tenho que limitar até no máximo 40 pixels. Então, a posição máxima em Y para cima é de 40 pixels. Como que eu vou fazer? Aqui onde eu tenho posição anterior ponto Y menos 20, eu vou fazer assim, ó, max 40 e posição anterior menos 20. Como que ele vai funcionar? Essa função max vai fazer assim, ó. Ele vai verificar se a posição anterior ponto y menos 20 for menor que 40, ele vai usar o 40. Se for maior, ele vai usar esse valor aqui. Como que funciona? Se eu estou fazendo acima, então aqui o 40, mais ou menos aqui, é meu limite. Para cá ele é um valor menor, tá? Então para cima eu diminuo o valor. Então por isso que eu uso o máximo aqui. Embaixo eu vou ter um máximo de 120. Só que se eu criar aqui embaixo, onde eu não vou ver, vai ser o quê? 120 mais 20, 140. Então aqui eu tenho que usar o menor valor entre 120 e o que foi criado. Então eu vou pegar aqui min, é a função um mínimo, o menor valor, entre 120 e a posição anterior ponto y mais 20. Fazendo isso, eu não crio essa plataforma fora da tela. Então, vou colocar aqui para rodar. Veja que aqui ele já está conseguindo pular nas plataformas, só que elas são sempre do mesmo tamanho. E veja que elas não saem da tela. Aqui eu já perdi. Vou tentar deixar maximizado aqui, fica melhor para a gente ver. Veja que aqui eu consigo já jogar. O personagem sai um pouco da tela quando ele está no máximo. Então, se vocês não quiserem isso, é só diminuir esse valor. Então, por exemplo, né, aumentar na verdade, né? Se eu quiser trocar de 40, por exemplo, posso colocar 60. Daí vai ficar mais difícil do nosso personagem sair da tela. Opa, vou voltar aqui que eu já errei. Vamos ver se a gente consegue chegar ali no topo. Ó, aqui é o máximo que ele vai chegar, ó. O personagem não sai da tela. Então aqui a gente já tem o nosso jogo funcionando. A única coisa é, aqui eu tenho que sortear um valor, né? Se eu fosse criar uma plataforma sempre do mesmo tamanho, eu não precisava ter feito essa função aqui para criar as plataformas com células diferentes. Era só eu fazer aqui no 2D, colocar 3 aqui e já estava certo. Então o que eu vou fazer é, aqui no script, eu vou fazer um sort também. Só que agora, um rand também. Então eu vou criar uma variável, vou chamar de células. Vai ser igual a rand range. Então o que vai acontecer? Eu vou sortear entre um valor e outro. Então eu vou sortear entre 1 e 5. Então ele vai me retornar um valor entre 1 e 5. Aqui pode até colocar, acho que vou deixar 5 mesmo. E aqui no sort plataforma eu vou passar células, essa variável. Então ele vai sortear um valor e passar para mim aqui em células. Outra maneira seria, claro, né, fazer um rand. Vou colocar aqui 6, então ele vai sortear entre 0 e 5. E aqui eu coloco 1. Ou melhor, né? 5. Então eu vou sortear entre 0 e 4 e vou somar uma. Para quê? Para a gente sempre ter no mínimo uma célula lá na hora de desenhar a nossa plataforma. Senão vai ficar muito pequeno, a gente vai acabar caindo ali da plataforma. Então aqui eu já consigo executar.
E cada hora ele vai fazer uma plataforma de um tamanho diferente. Às vezes igual, na verdade, né? Dependendo do sorteio. Mas veja que aqui a gente já tem várias plataformas de tamanho diferente. E isso é claro que ajuda a deixar mais difícil o jogo, porque dá uma confundida ali no momento que você tem que pular entre as plataformas. Bom, hoje o nosso tutorial é só isso. A gente fez o spawner aqui das nossas plataformas. Se a gente deixar maior aqui, né? É basicamente o jogo. Ele vai ser só isso mesmo. Mas a gente pode adicionar algumas coisas aqui. Então a gente pode, é claro que a gente vai ter que ter uma pontuação. Eu vou criar algumas moedas que a gente vai poder pegar, né, na verdade, para fazer pontos. E também, né, fazer o game over do jogo, fazer um HUD aqui com a pontuação. Então tem bastante coisa ainda para a gente fazer para incrementar o nosso jogo. Mas a dinâmica do jogo é basicamente essa. Então a dinâmica mesmo do jogo já está pronta. Agora a gente pode, é claro, colocar outros elementos aqui para dificultar ou facilitar aqui o jogo e também para a gente ter uma pontuação, para a gente não ficar só pulando aqui, né, sem ter objetivo nenhum. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí desse tutorial de hoje. Espero que tenham aprendido alguma coisa. Se vocês gostaram do vídeo, curtam aí o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscrevam. Agradeço aí quem assistiu até o final e até o próximo tutorial.